Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou eu novamente, professor Emerson, para trabalhar língua portuguesa com vocês da primeira série. Claro que antes da gente começar a nossa aula, vou dar aquele recado para que você entre no Class, faça ali a atividade, além de garantir o seu conhecimento, garanta também a sua presença. Mas se você não tem como entrar no Class, faça o seguinte: entre em contato com a sua escola e veja quais são as atividades que estão disponíveis para você fazer. Sempre gosto de lembrar que fazer a atividade é uma forma de você mesmo verificar se você está aprendendo aquilo que está sendo transmitido pelas aulas, ok? Recado dado, vamos para os nossos objetivos da aula de hoje, lembrando que nós estamos fazendo o quê? Uma revisão daquilo que nós aprendemos no trimestre. Então, hoje a gente vai rever novamente algumas coisas. Olha só, nós vamos ler e interpretar a letra de uma canção, relembrar as figuras de linguagem. Lembra da aula passada que nós falamos de figuras de linguagem? Hoje a gente vai relembrar, reconhecer o tema da canção, relembrar as características do gênero poema denúncia. Lembram que nós falamos do poema denúncia? Hoje a gente vai relembrar ali algumas características. Inferir sentidos às palavras e expressões e relembrar os conceitos sobre sujeitos das orações. Lembra na nossa aula sobre sujeito? A gente trabalhou bastante com essa questão do sujeito. Hoje a gente vai trazer aqui para vocês, para a gente relembrar e reforçar ainda mais o nosso conhecimento. Como vocês já estão acostumados, vamos com um quiz. Um gênero musical conhecido por fazer denúncias explícitas. Olha só, explícita. Você lê ali, ou você ouve essa música, ou você lê a letra da canção e você vê ali uma denúncia explícita, uma denúncia bem marcada, você consegue reconhecer. Onde? Na letra A, no funk, na letra B, no sertanejo, na letra C, no rap ou na letra D, na MPB. Então, nós estamos falando de denúncias explícitas. Tem o quê? Como resposta, o rap. Né? Então, esse ritmo e poesia ali, ele vai trazer muitas denúncias explícitas. A gente falou um pouquinho de rap em aulas anteriores. Trouxe para vocês uma música chamada de Toda Cor. Quem canta é Renato Luciano. Não trouxe a música completa, mas eu trouxe ali um fragmento para a gente conhecer a música, ler, conseguir entender algumas coisas. Olha só. Passarinho de toda cor, gente de toda cor, amarelo, rosa e azul. Me aceita como eu sou. Eu sou amarelo claro, sou meio errado para lidar com amor. No mundo tem tantas cores, são tantos sabores, me aceita como eu sou. Então tem aqui as duas primeiras estrofes da canção e já uma atividade para vocês. Olha só. Passarinho de toda cor, gente de toda cor, amarelo, rosa e azul, me aceita como eu sou. Nessa estrofe é possível perceber uma denúncia. Então eu já percebo ali uma denúncia. Em quais versos podemos justificar esse tema de denúncia? Vou dar um tempinho para você reler, escrever aí e eu já volto para a gente continuar. Então, conseguiram encontrar essa denúncia? Lembra quando nós trabalhamos sobre poema denúncia? A gente falou bastante sobre isso, que no poema eu teria o quê? Uma denúncia social, uma denúncia política. E nessa letra de canção, nessa primeira estrofe, será que vocês conseguiram encontrar essa denúncia? Então, só para a gente reler. Passarinho de toda cor, gente de toda cor, amarelo, rosa e azul, me aceita como eu sou. Então, onde será que está essa denúncia aqui nos meus versos? Coloquei aqui para vocês os versos. Gente de toda cor, me aceita como eu sou. A partir dos versos destacados, podemos compreender que a denúncia implícita, então agora uma denúncia implícita, está no fato de o sujeito da canção desejar ser aceito. Ele não traz ali, por exemplo, qual é a cor dele, tanto que ele utiliza ali, né? Amarelo, rosa e azul. Ele não traz ali quais são as suas características, mas no último verso da estrofe, ele já diz, me aceita como eu sou, e seja amarelo, seja rosa ou seja
azul. O importante para esse eu lírico é o quê? Ser aceito pela sociedade, pelas outras pessoas. E continuando. Eu sou ciumento, quente, friorento. Mudo de opinião. Você é a rosa certa, bonita, esperta, segura na minha mão. E agora, temos aqui nesse verso, mudo de opinião. Qual é a opinião que o eu lírico não muda? Olha só, ele diz mudo de opinião. Mas e agora? Qual é a opinião que ele não muda? Vou dar um tempinho para você reler a estrofe, encontrar aí essa opinião que ele não muda e eu volto para a gente continuar. Então, conseguiram encontrar aí que opinião é essa que o eu lírico não muda? Vamos reler a estrofe? Olha só. Eu sou ciumento, quente, friorento. Mudo de opinião. Você é a rosa certa, bonita, esperta, segura na minha mão. Ele diz que muda de opinião. E eu estou perguntando para vocês qual é a opinião que ele não muda. Será que vocês conseguiram encontrar? Olha só. Segura na minha mão. A opinião que permanece imutável, ou seja, essa opinião que não muda, é de que a pessoa amada é a correta. E nela o eu lírico vê o quê? Um apoio, esse segurar na mão. Então ele percebe ali um apoio. Essa opinião ele não muda, tanto que ele diz, né? Você é a rosa certa. Olha só, ele diz que muda de opinião. Por exemplo, quente, friorento. Olha, horas eu sou isso, ora eu sou aquilo. Então muda de opinião. Só que você é a rosa certa. Essa opinião dele continua a mesma, ali com um apoio. E esse apoio a gente vê no segura na minha mão. Continuando a letra da canção, que o mundo é sortido, toda a vida soube, quantas vezes, quantos versos de mim em minha alma houve. Árvore, tronco, maré, tufão, capim, madrugada, aurora, sol a pino e poente. Tudo carrega seus tons, seu carmim. O vício, o hábito, o monge, o quente dentro de nós se esconde, o amor. Nós vamos reler 2 versos. O que dentro de nós se esconde, o amor. De acordo com o texto que nós lemos até agora, de acordo com aquilo que a gente leu e conversou, fizemos aí as atividades, como podemos compreender a mensagem expressa pelo eu lírico? Então, que mensagem está sendo transmitida ali pelo eu lírico? O que ele talvez queira dizer nessa letra de canção? Vou dar um tempinho para você pensar a esse respeito, verificar aí as atividades que você viu, para ver se vai te ajudar a encontrar a resposta, e eu já volto para a gente continuar. Então, conseguiram encontrar essa mensagem do eu lírico? Pensaram aí naquilo que nós já lemos sobre essa canção? Trouxe para vocês a seguinte coisa. É possível compreendermos que mesmo apresentando as diferenças existentes no mundo, então ele apresenta essas diferenças, o eu lírico traz uma mensagem de que todos são iguais, porque carregam dentro de si o quê? O amor, olha só. O que dentro de nós se esconde. O amor. Então ele trabalha com essas diferenças, mas ao mesmo tempo ele trabalha que todas as pessoas são iguais porque carregam ali dentro delas este amor. Continuando, a gente é que é pequeno e a estrelinha é que é grande. Só que ela está bem longe. Sei quase nada, meu Senhor. Só que sou pétala, espinho, flor. Só que sou fogo, cheiro, tato, plateia e ator, água, terra, calmaria e fervor. Sou homem, mulher, igual e diferente de fato. Sou mamífero, sortudo, sortido, mutante, colorido, surpreendente, medroso e estupefato. Sou ser humano. Sou inexato. E agora? Ele diz no último verso, sou ser humano, sou inexato. Então, eu tenho que nesse verso ele faz o quê? Apresenta uma conclusão. A partir dessa conclusão, qual é a temática da canção? Então, qual tema foi tratado nessa canção? Então, pensem ali nessa conclusão. E por que ela pode ser considerada como uma poesia denúncia? Então, por que eu tenho nessa canção ali uma poesia denúncia? Vou dar um tempinho para você responder aí no seu caderno. Se você ficar na dúvida,
Veja aí nas nossas aulas anteriores, quando nós trabalhamos o poema Denúncia, para você ver quais são essas características, e eu já volto para a gente continuar. Então, nós temos aqui, no final dessa canção, a seguinte coisa. Sou ser humano, sou inexato. Então, o que nós precisamos? A partir dessa conclusão, qual é a temática? Conseguiram encontrar a temática? E por que ela pode ser considerada como uma poesia denúncia? Lembram das características da poesia denúncia? Já falamos ainda nesta aula de hoje, nós falamos sobre essas características, que é uma denúncia que vai ser feita, uma denúncia social ou uma denúncia política. Trouxe para vocês. A temática da canção é a diferença existente nos seres humanos. Lembram lá no início que ele utilizava as cores para dizer sobre os seres humanos? E podemos considerar como uma poesia denúncia porque o sujeito lírico, né, esse eu lírico, demonstra um pedido de aceitação do outro. Lembra que dizia, me aceita como eu sou? Pois ele é, antes de tudo, o quê? Humano. Então, essa denúncia que é feita na letra dessa canção é justamente isso. Você não se importar com as características de alguém. Por quê? Porque ele é o quê? Humano. E se ele é humano, ele é inexato, ele é diferente ali das outras pessoas. Então, isso que é trazido ali pelo eu lírico, esse sentimento de aceitação, de ser como ele é, ser aceito pela sociedade como ele é mesmo, como ele é fisicamente, como ele é psicologicamente. Então, é isso que traz a letra da nossa canção. Para a gente continuar, trouxe para vocês uma tirinha da Turma da Mônica. O Cebolinha diz assim: Mônica, me disseram que você queria montar um castelo de caixa de papelão. Como um galoto forte e proativo, eu vim ajudar você, porque é um trabalho pesado. Que fofo! Mas tem hora que parece que você não me conhece. Então eu tenho essa tirinha, bem marcada ali por personagens que vocês já conhecem, o Cebolinha e a Mônica, e ele traz um diálogo, né, bem simples. É um diálogo bem simples, então eu vou fazer a leitura das expressões e também a leitura dos balões. Mas, e agora? Qual a mensagem transmitida na tirinha? A tirinha passa uma mensagem, certo? Qual é essa mensagem? E eu vou prestar atenção nesses dois quadrinhos aqui, nessas falas que acontecem nos quadrinhos, e procurem perceber também a linguagem não verbal. Vou dar um tempinho para você escrever qual é essa mensagem e eu já volto. Então, conseguiram perceber ali a mensagem que é transmitida nesses quadrinhos? Olha o que eu coloquei para vocês. A mensagem é de autonomia e de sentimento de igualdade. Lembra na letra da canção a gente falava de igualdade? E eu tenho essa tirinha. Mas como assim, professor? De autonomia. Por quê? Pela resposta que a Mônica dá. Olha lá. Mas tem hora que parece que você não me conhece. Ela já fez sozinha o castelo. Então ela foi ali, ela foi proativa e fez, tanto que o Cebolinha diz, né? Como um garoto proativo, mas ela foi mais proativa e já fez. Então, né? Ele diz aqui, ó, como um galoto, forte e proativo. Mas, sendo ele do gênero masculino e ela do gênero feminino, tem ali uma mensagem de igualdade. A Mônica conseguiu fazer, indiferente do gênero. Continuando. Observe a postura do Cebolinha. Então, agora a gente vai observar o quê? A postura do Cebolinha. Olha como ele está ali. Nos quadros, o que é essa postura, o que essas posturas representam? Então, nesse primeiro quadrinho, observe ali a postura do Cebolinha. No segundo quadrinho, observe também essa postura. Então, a gente vai fazer ali uma leitura do texto não verbal. O que essas posturas do Cebolinha representam? Vou dar um tempinho para você observar, pensar a respeito dessas posturas, escrever aí no seu caderno e eu volto para a gente continuar.
Então, conseguiram aí analisar essa postura do Cebolinha? Será que essa linguagem não verbal ali transmite alguma coisa? Essa linguagem aqui que o Cebolinha está, essa forma que ele está, né? Essa linguagem corporal que a gente fala muito. Eu, por exemplo, utilizo bastante as mãos para falar. Então, olha o que eu trouxe para vocês. Neste primeiro quadro, a postura do Cebolinha é de quem está explicando algo. Olha como ele faz assim, como se... Deixa eu só trocar de mão aqui. Como ele faz, como se ele estivesse explicando. Então, ele coloca a mão para trás, tem o dedo ali mostrado para frente e até mesmo o pescoço dele está um pouquinho ali levantado, essa cabeça um pouquinho levantada. Como se ele fosse o detentor do conhecimento e da razão. Então, ele chega para a Mônica com essa postura, né? Levanta a cabeça, já coloca a mão para trás e vai explicando, como se ele soubesse mais do que a Mônica. Já no outro quadro, olha só como que eu tenho o Cebolinha aqui. A postura e expressão de Cebolinha é de espanto, por ter percebido que a Mônica era capaz de construir o castelo sozinha. Então ele disse lá que ele era um garoto proativo e que ele tinha ido lá para ajudar a Mônica. Mas quando ele chega, ele se espanta, porque vê que a Mônica já tinha feito isso. Então ele chega todo senhor de si, vamos dizer assim, né? Com aquela mão para trás, o dedo para frente, explicando alguma coisa que ela, na verdade, já sabia. E agora, quais são os sujeitos das ações de Célon e Quelia? Então, vou dar um tempinho para você olhar aí no seu caderno a aula que nós trabalhamos sobre sujeitos. Nós trabalhamos essa aula sobre sujeitos. Perceber ali quais são os sujeitos desses verbos que aparecem e eu volto para a gente continuar. Então, precisaram pesquisar no caderno sobre os sujeitos ou vocês lembraram essa questão dos sujeitos? Então, eu tenho aqui, ó, Mônica, me disseram que você queria montar um castelo de caixa de papelão. Então, eu preciso dos sujeitos ali desses verbos que aparecem. O verbo disseram, então aqui, ó, disseram, não possui sujeito aparente. Professor, mas e aquele me? Não, aquele me não é o sujeito. Disseram para quem? Disseram para ele, certo? E o verbo quelia, então eu tenho aqui, ó, quelia, é comandado pelo pronome você. Você, quelia. Então, eu tenho ali o disseram, um sujeito que não aparece, e o quelia, que eu tenho um sujeito você. É possível concluir que o verbo disseram possui um sujeito oculto? Perceberam que eu falei para vocês? Sujeito não aparente, ok? Mas e agora? A gente pode concluir que se trata de um sujeito oculto? Vou dar mais um tempinho para você pesquisar aí no seu caderno as diferenças entre os sujeitos e escrever a sua resposta e já volto. Então, conseguiram concluir aí se se trata de um sujeito oculto ou não? Então ele tem lá, ó, me disseram que você queria montar um castelo de caixa de papelão. Me disseram. Quem que disse? Então eu tenho ali um sujeito que não aparece. Não é possível a gente chamar de sujeito oculto, pois o verbo está na terceira pessoa do plural. Isso é importante a gente lembrar. Por isso, não há como saber o sujeito da ação. Nesse caso, o sujeito ele é indeterminado. Então, eu tenho ó, o sujeito indeterminado, porque ele está ali na terceira pessoa do plural. E como não tenho ali uma referência anterior de quem são essas pessoas, né, de quem são essas pessoas que falaram ali com Cebolinha, a gente chama de sujeito indeterminado, ok? Os verbos na terceira pessoa do singular, quando não há sujeito aparente, também podem ser classificados como sujeito oculto, elíptico ou desinencial. Então, o sujeito oculto ele possui esses três nomes, certo? Quando que isso acontece? Professor, eu não entendi. Então, é assim. Eu tenho o sujeito indeterminado, ok? E tenho também o sujeito oculto. Os dois não vão aparecer, certo? Ele não aparece ali na oração. Mas eu disse para vocês que na terceira pessoa do plural, ele é sujeito indeterminado. Porém, em alguns casos, ele pode ser um sujeito oculto. Gostaria que vocês escrevessem aí no seu caderno quando que ele vai ser um sujeito oculto e eu já volto.
Então, conseguiram pensar aí nessa questão? Quando que vai ser oculto? Quando que ele vai ser indeterminado? Olha o que eu trouxe para vocês. Os verbos na terceira pessoa do plural terão como agentes um sujeito desinencial, então, ó, oculto, elíptico ou desinencial, recebem esses 3 nomes. Quando os sujeitos da ação já foram citados em momentos anteriores no texto. Lembram que na outra questão eu disse para vocês assim, como a gente não sabe quem são esses amigos do Cebolinha, a gente vai chamar de indeterminado. Se em momentos anteriores ali no texto já tivesse aparecido quais são essas pessoas, a gente chamaria de sujeito oculto, ok? Para vocês lembrarem, então a gente está fazendo uma revisão hoje sobre sujeitos, a gente já teve essa aula de sujeitos, hoje a gente está relembrando. Então nós temos ali, ó, os sujeitos das orações podem ser simples, composto, oculto ou indeterminado. E também podemos ter orações sem sujeito, quando tivermos verbos que exprimem ações da natureza, o verbo haver significando existir, os verbos fazer e haver indicando tempo decorrido, né? E os verbos ser, fazer, estar indicando fenômeno natural ou de tempo. Então eu tenho o quê? Um sujeito simples quando eu tenho apenas um núcleo, um sujeito composto quando eu tenho 2 núcleos ou mais, o sujeito oculto, que foi aquilo que nós falamos, o sujeito não aparece, mas a gente sabe de quem se fala, e o sujeito indeterminado, que é na terceira pessoa do plural, que eu não sei de quem está sendo falado. E agora, a classificação do sujeito está incorreta em. Então prestem atenção que a gente precisa da incorreta. Letra A. Precisamos que chova. Trouxe aqui que ele é oculto. Letra B. As chuvas devem começar em breve. Trouxe que ele é composto. Letra C. Está chovendo pouco no Paraná. Trouxe oração sem sujeito. E na letra D, o Paraná está ficando seco. Trouxe ali que é um sujeito simples. Então, qual dessas classificações está incorreta? Tenho aqui a letra B. As chuvas devem começar em breve. Não é porque está no plural que se trata de um sujeito composto. Para ser sujeito composto, eu vou precisar do quê? De 2 núcleos. E eu tenho só um núcleo ali, que é chuvas, ok? Para a gente relembrar o que nós vimos hoje. Olha só, uma canção também possui poesia, né? Que a poesia é o conteúdo, ok? Então a canção, ela possui poesia. A poesia denúncia apresenta reflexões a respeito de um tema. Os sujeitos das orações podem ser simples, composto, oculto e indeterminado. E em alguns casos a oração pode não possuir sujeito. Tudo isso a gente viu na aula de hoje. Para vocês saberem mais sobre poesia, temos ali os vídeos de Islã. Peço para vocês buscarem sobre Islã e sobre sujeito, o todamateria.com.br. Por hoje, eu fico por aqui. Espero vocês na próxima aula. Até lá!